Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Começar aqui compartilhando a tela. Faz sempre. Pronto, foi. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já estão acompanhando aqui, meu nome é Mariane Martins, sou trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain e hoje vou estar dando continuidade da nossa série Estudos da Mente com o livro Mentes Depressivas, As Três Dimensões da Doença do Século, escrito pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Hoje a gente vai estar dando início ao nosso quarto estudo sobre esse livro, que fala também sobre o quarto capítulo desse material, que aborda o tema da depressão e suas causas. Aqui, pessoal, não sei por que que esse negócio não saiu, mas enfim, acho que agora saiu. Desculpa, tá? A doutora Ana Beatriz divide aqui as razões, né, em três grandes grupos causais, tá? Que são basicamente o grupo associado aos fatores biológicos, então a gente está falando aqui das mudanças na bioquímica do cérebro, do funcionamento dos nossos hormônios, de como é que está a nossa química cerebral mesmo, por assim dizer. Existe o fator genético, né, que tem um pouco de relação com a vulnerabilidade herdada. Cada um desses grupos a gente vai detalhar ao longo do estudo, tá? Assim como ela faz no capítulo. E, por fim, um terceiro grupo que está associado ali a características, a fatores psicológicos e ou ambientais. E a gente está falando aí da influência de tudo que é vivenciado por uma pessoa. Então, de como é que as situações, o ambiente, enfim, as experiências passadas por determinada pessoa afetam ali, a predisposição do desenvolvimento da depressão. E aqui é importante destacar como ponto de atenção, eu até retirei esse trecho do livro, tá? Então tá com as próprias palavras da autora, que falam o seguinte: gostaria de deixar bem claro que o desenvolvimento da depressão sempre será resultante de um jogo complexo e individual, gerado a partir da interação de todos esses fatores. O que que isso quer dizer, tá, pessoal? Esse ponto de atenção que não existe uma única causa individual que seja 100% certa, né? E aí a gente tenta, e eu tô falando da gente porque muitas vezes eu também me encontro nessa posição de uma necessidade de querer controlar e saber tudo minuciosamente. E aí a doutora já começa esse capítulo falando que é, esse emaranhado de fatores, tanto os biológicos, quanto os genéticos, quanto os psicológicos, quanto os ambientais, muitas vezes eles vão coexistir em maior ou menor proporção dentro de cada pessoa individualmente. Então, não existe aquela coisa, se isso, então aquilo. Se a determinada característica existe, é 100% certo que vai desenvolver a depressão. Ou se eu faço determinada coisa, é 100% certo que eu não vai desenvolver. Não, isso é um emaranhado de situações, características e predisposições que faz com que essa doença seja instalada e que esse transtorno precise ali de um apoio, de uma estrutura para poder tratar e para poder buscar esse equilíbrio e essa qualidade de vida tão necessários, tá? Então aqui agora a gente vai entrar um pouquinho melhor no detalhe, falando primeiro das causas biológicas. Aí eu já faço uma observação que também tem no material. O material tá bastante científico, tá? Então aqui eu trago algumas coisas científicas, mas assim, para maior detalhamento é legal dar uma lida no livro, porque ali tem outras observações que ficaria muito complexo e muito extenso de trazer aqui para o material, mas de qualquer forma também não tem como não abordar essa parte científica, que quando a gente está falando das causas biológicas, elas são fundamentais, que vai falar tanto da parte dos nossos neurônios, dos nossos neurotransmissores, quanto toda a parte de fator hormonal que afeta a química do nosso cérebro, tá bom? Então, já começo com essa fotinho aqui. Eu vou tentar utilizar o texto e aproveitar a figura para poder explicar um pouquinho melhor o que a doutora Ana Beatriz traz nesse material, tá? Então, falando de causa biológica primeiro. Ela estava explicando que o cérebro ele funciona, a gente viu isso no capítulo passado, né? O cérebro ele é muito importante para a nossa dinâmica de interação aqui no plano encarnatório, quando a gente está falando da manifestação do nosso corpo físico. Por quê? Porque o cérebro ele funciona no comando de todos os nossos movimentos, pensamentos, emoções, comportamentos e nas nossas funções vitais. Então, o cérebro ele tem um papel fundamental para a nossa relação
com o meio onde a gente vive, tá? E para realizar todas essas funções que o cérebro tem, ele conta com células específicas que são chamadas neurônios, tá? E algumas substâncias que são chamadas neurotransmissores, que são responsáveis pelas transmissões de mensagens entre os diversos neurônios que existem nas nossas diferentes áreas cerebrais. Então, a gente tem o nosso cérebro, ele é responsável por uma série de tarefas, e para executar essa série de tarefas, ele precisa dos neurônios e precisa dos neurotransmissores, que vão funcionar como ferramentas de deslocamento, de circulação dessas informações, dessas mensagens que precisam ser transmitidas entre os neurônios de diferentes partes do nosso cérebro, tá bom? Então vamos lá. Pode até parecer que é simples, né? Então eu tenho uma célula específica e essa célula vai conseguir ter a sua mensagem transmitida através dos neurônios. Pode parecer simples, só que não é bem assim. Porque a gente não está falando de um, dois ou três neurônios, a gente está falando de bilhões de neurônios que estão ligados uns aos outros por chamados cabos. Então a gente tem aqui, vamos lá, a figura aqui do neurônio que tem um núcleo, tem um corpo celular. E eles estão ligados a um ao outro por esses cabos aqui, que são os axônios, tá? E aí, esses axônios, eles terminam numa série de estruturazinhas que parecem uma ramificação de árvore, tá? Que é chamado de dendrito. Tá? Um neurônio nunca chega a encostar no outro, ele fica bem pertinho, mas ele não toca, tá? E como é que então esses neurotransmissores conseguem passar de um neurônio para outro? Eles têm um espaço ínfimo entre neurônios, que é chamado de sinapse, então também está aqui na foto, tá? E aí, os neurotransmissores que estão circulando aqui, então você tem o neurônio, você tem esses cabinhos, você tem os dendritos, você tem um espacinho entre os neurônios, que são as sinapses, e você tem o sinal neural, que são os neurotransmissores, circulando aqui. E aí, a partir dessa circulação, né, quando os dendritos liberam esses neurotransmissores, eles ativam um estímulo elétrico que conduzem ali nos dendritos e entram no espaço sináptico entre os neurônios. Então, falando menos tecnicamente e de uma forma um pouco mais fácil. A gente tem nosso neurônio, a gente tem essa estrutura que ramifica, e isso vai para todos os neurônios. Tem um espacinho entre essa estrutura. Os nossos neurotransmissores, eles passam por esse espacinho, trazendo a mensagem do neurônio um para o neurônio 2 e para o neurônio, assim vai, para 1 bilhão, entendeu? Então, assim, ele circula essas mensagens. Então, só para vocês verem a complexidade de cada neurôniozinho e dessa interação entre eles, agora imagina multiplicado ali por bilhões de neurônios. Então, isso é complexo. Qualquer desequilíbrio aqui pode gerar alguma vulnerabilidade no aspecto biológico, tá? Então, por fim, esses neurotransmissores, quando eles chegam aqui nesse espaço sináptico, eles vão se encaixar em receptores do outro neurônio, tá? Então é como se assim, o sinal neural tá vindo por aqui, esse sinal neural vai chegar até esse espaço sináptico, que é esse intervalinho entre neurônios, e vai encontrar lá no outro neurônio uma espécie de receptor, que é como eles conseguem fazer a transmissão do neurotransmissor entre um e outro. Então, você tem aqui o pré-sináptico, antes de encontrar esse espacinho, e o pós-sináptico, que é depois desse impulso, desse neurotransmissor ter sido transmitido entre os neurônios. E por assim vai, né? E aí, a cada neurônio, dependendo da função, dependendo da área que precisa ser ativada, esse impulso elétrico ele vai continuar sendo propagado ou não. Então, assim, só disso daqui, como eu acabei de falar, a gente vê a complexidade que é isso e que qualquer desequilíbrio nisso pode sim gerar alguma predisposição biológica, tá? Para depressão. E para uma série de outras doenças, por assim dizer, tá? E aí, ainda falando um pouquinho dos neurotransmissores, que é esse impulso aqui que vai de um neurônio para o outro, que faz com que essas mensagens que comandam aqui o nosso cérebro sejam transmitidas para os órgãos que vão executar aquela função. Falando desses neurotransmissores, a gente vai destacar aqui três neurotransmissores
que são constantemente correlacionados com a questão da depressão. Então, são a noradrenalina, serotonina e a dopamina. Aqui é um esquema, tá? Esse esquema tá no livro, que fala um pouquinho dentro do nosso cérebro do circuito que é percorrido pela serotonina, pela noradrenalina e pela dopamina. Não vou me fixar nesse circuito, tá? Porque é muito técnico, mas assim, saibam que tem esse detalhamento ali no material. Mas eu vou falar um pouquinho das funções, porque constantemente, como eu falei, esses neurotransmissores eles são associados a alguma questão que potencialmente está desequilibrada em pacientes com transtorno depressivo. Então, quando a gente fala da noradrenalina, qual é a função dela, né? Esse neurotransmissor ele ativa um circuito aqui no cérebro, que é um circuito muito importante, porque ele envolve tanto o hipotálamo quanto o sistema límbico. E essas duas áreas do cérebro, eles estão ali relacionadas ao prazer. Por quê? Porque tanto o hipotálamo quanto o sistema límbico, eles juntos, eles estão vinculados ao controle das emoções, dos impulsos físicos e também da nossa reação ao estresse. Então, assim, a noradrenalina já dá para ver que ela é muito importante na nossa regulação de humor, né, pessoal? E além disso, ela também está ligada à memória e a emoções de medo e de ansiedade. Então, só com essa descrição a gente consegue perceber a importância que ela tem ali no nosso equilíbrio, em termos de humor, né? De equilíbrio em relação a esse aspecto também da depressão. Segundo ponto aqui, o segundo neurotransmissor que a gente vai falar é a serotonina, que é basicamente um neurotransmissor que está ligado à regulação do sono e da atividade tanto física quanto psíquica do nosso organismo. E a gente tem a dopamina, que está ligada às emoções e sensações mais intensas, como, por exemplo, compulsões, vícios, capacidade de atenção, de concentração e a sua disposição no geral. Tá? E aí, quando a gente fala disso, ainda falando desses três neurotransmissores, a gente poderia resumir aqui nesse ciclozinho, né? Você tem a noradrenalina ligada ao estresse, a serotonina ligada ao sono, a dopamina ligada ao prazer. Aqui, tá, gente? É importante a gente destacar isso, tá? A noradrenalina que tá ligado ao prazer quando a gente fala em controle de emoções, impulsos físicos e reação ao estresse. Mas a dopamina também está relacionada a emoções e sensações mais intensas. Por isso que aqui no esquema ficou ali prazer como dopamina, mas só para não gerar essa dúvida. Muitas dessas coisas aqui coexistem, tá? Então, assim, tá ligado ao estresse, que a gente falou do cortisol, tá ligado ao sono, a nossa predisposição, e tá ligado ao prazer, e aqui nesse prazer como essas emoções mais intensas, tá? Que falam ali compulsões, vícios, eu vou voltar aqui mais uma vez. É o prazer imediato, tá? Então, só para ficar claro aqui no esquema. Além disso, tá, existem uma série de coisas que estão relacionadas, como eu falei, aos níveis desses três neurotransmissores. Então, afeta, né, o humor, a nossa libido, o apetite, a vontade, a energia de forma geral, a nossa motivação diante da vida, a nossa capacidade de concentração, de aprendizagem, nossa cognição de forma geral. Então, esses neurotransmissores, eles têm um papel fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, é trazido essa mensagem aqui lá pela doutora Ana Beatriz, que a participação exata desses três neurotransmissores nos transtornos depressivos, ela não é exatamente totalmente conhecida, mas no tratamento da depressão, muito dos efeitos antidepressivos, eles vão atuar justamente nos níveis dessas substâncias, o que comprova o papel significativo que elas têm ali nos transtornos, né? Que o desequilíbrio delas traz ali para o quadro depressivo. Então, assim, como esses antidepressivos muitas vezes atuam nessas substâncias, na modulação desses níveis na nossa bioquímica, é importante a gente saber que, em termos de fator biológico, isso é uma coisa que tem que ser acompanhada. A doutora fala, inclusive, que existem
exames que são coletados para ver os níveis desses neurotransmissores, de que isso também pode ser importante ali para um tratamento multidisciplinar da depressão. Então, é importante a gente entender que biologicamente, não só esses, tá, mas aqui dando destaque, esses três neurotransmissores têm um papel fundamental pelas partes ali em que eles interagem, em que eles regulam no nosso organismo. Ainda dentro do fator biológico, tá? A gente também tem o papel dos hormônios. E por quê? Tá? Por quê e como? Primeiro vamos entender, os hormônios eles são produzidos, tá? Nas nossas glândulas, tá? E esses hormônios, eles vão ali chegar em diferentes partes do corpo através da nossa circulação sanguínea e eles vão ser responsáveis por uma série de funções no nosso organismo, tá? Então, também falando de estresse, do desenvolvimento sexual, do desenvolvimento do nosso corpo, nosso crescimento. Então, assim, quando a gente fala de transtorno depressivo, existe uma série de pacientes que têm o transtorno da depressão e que têm taxas anormais de certos hormônios. Então, a gente pode falar aqui do cortisol, de hormônios da tireoide, hormônios sexuais, hormônios do crescimento. E aí ela vai falar um pouquinho mais detalhado no material, mas aqui eu trago quatro exemplos, tá? O estrogênio. O estrogênio, ele tem ali uma relação com a produção da serotonina quando o estrogênio está baixo. Em geral, a gente também tem uma queda da serotonina. Lembrando que, vou voltar aqui, tá, gente? Muita informação, às vezes é complexo, tá? A serotonina, ela tem muita relação com a regulação do sono e da atividade física e psíquica do nosso organismo. Então, quando a gente vê que um hormônio que tem relação com a serotonina, a queda dele reduz esse neurotransmissor no nosso corpo, isso afeta o nosso dia a dia, afeta a nossa atividade, afeta o nosso sono. Então, assim, ele realmente vai potencializar o risco da depressão e da ansiedade. Progesterona, ele também tem relação ali com relaxamento e com sono, e quando esse hormônio está desregulado, ele está baixo, ele pode afetar a nossa qualidade do nosso sono, a gente fica mais suscetível à insônia, e com isso também aumenta o fator de irritabilidade. O nosso corpo precisa do descanso, precisa do repouso reparador, e quando isso não é atingido, os nossos níveis de estresse ficam completamente desregulados. E a gente traz também o exemplo da testosterona, tá? Que também é importante para energia, para disposição. E a redução desse hormônio traz a prostração, a fadiga, a falta de motivação. Além disso, a gente não poderia deixar de citar o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, porque ele tem muita relação com a depressão e com uma série de outros desequilíbrios no nosso corpo e da nossa mente. Por quê? Porque o aumento dos níveis de cortisol ele traz a privação do sono, ele traz a hipertensão, ele traz o cansaço ali da fadiga, ele potencializa a depressão, ele dificulta nossos processos digestivos, ele traz dor de cabeça, ele altera o nosso humor, o nosso apetite, afeta o nosso sistema imunológico, afeta o metabolismo. Então, assim, estresse prolongado, estresse em níveis elevados cotidianamente, ele debilita o nosso corpo inteiro, nas diferentes partes, inclusive como é ressaltado aqui na questão da depressão. Dando continuidade, a gente está falando, né? A gente falou algumas vezes ali sobre o sono, e eu acabei de trazer, acho que eu até me antecipei um pouco, né, sobre como o sono não reparador ele afeta o nosso organismo e as diversas funções que o nosso corpo precisa exercer ao longo do dia. Mas vamos primeiro entender como é que funciona o mecanismo do nosso corpo ao longo do dia. O nosso corpo ele funciona no chamado ciclo circadiano. Tá? Que, de forma geral, não é para a gente se fixar muito aqui, tá? Em cada termo, tá, gente? É um exemplo ilustrativo aqui para a gente entender a dinâmica. Mas, assim, nosso organismo, de forma normal, é claro, tá, gente? Que tem pessoas que, pela característica do trabalho, enfim, por aspectos da vida cotidiana, não seguem essa rotina de vida. Mas o nosso corpo, em essência, foi programado para funcionar assim. Então, ali, durante o período da noite, tá?
A gente, vamos botar aqui a partir da meia-noite, só para a gente acompanhar. Ali na meia-noite, a gente tende a estar próximo ali ao horário de dormir, talvez dormindo um pouco antes, que é até o ideal. E aí a gente passa ali na madrugada com o sono profundo, a nossa temperatura corporal estando mais baixa. A partir das 6, a gente tende a estar ali no início do nosso processo de acordar, e a gente tem ali os períodos onde a gente está em mais em estado de alerta, onde é que o nosso cortisol está mais alto, quando é que a gente está com maior força, com maior energia. A gente fala da parte de pressão e temperatura também. Então, esse ciclo aqui é o nosso funcionamento normal em termos de organismo humano durante o período das 24 horas do dia. E aí, quando a gente fala do sono, tá? A gente tem no período da noite aqui o ciclo do sono. Esse ciclo do sono ele é basicamente dividido em dois grandes grupos, tá? Que é o sono REM e o sono não REM. O sono REM é aquele sono que é mais leve, né? Que a gente tem ali o movimento mais rápido dos olhos, que não é o sono profundo ainda. E o sono não REM é o sono que já é mais profundo, em geral sem sonhos. E aí a gente está falando ali do sono, por assim dizer, reparador mais profundo, tá? E no nosso ciclo de sono, a gente passa a maior parte do tempo na fase não REM, que é essa fase de sono mais profundo, tá? Aonde o nosso cérebro tem atividade mais reduzida, tá? Durante esse sono mais profundo, a gente tem quatro estágios. O primeiro estágio, quando a gente adormece, o sono ainda está leve. O segundo estágio, que acontece cerca de 30 minutos depois, onde o sono começa a se aprofundar. E os estágios 3 e 4, onde aí o sono já é profundo e as ondas elétricas que estão no nosso já são grandes e lentas, já está num ciclo elétrico reduzido, tá? Em termos de velocidade e quantidade. Já na fase REM, que é aquilo que eu falei que é um sono mais leve, você costuma ter essa fase REM cerca de 1 ou 2 horas após o início do sono. Ela tem uma duração menos extensa e é onde a gente sonha, tá? E aí, ao longo da noite, como eu falei, a gente está grande parte da noite no ciclo não REM, que é o ciclo do sono profundo. Mas a gente tem intervalos de fase REM, onde o nosso sono fica um pouquinho mais leve. Então, é como se você tivesse um grande período de ciclo não REM com intercorrências de ciclo REM. Por que que eu estou falando tudo isso, gente? Porque é, essas duas fases aqui do REM, que é esse sono mais leve, e o ciclo 4, que é o sono mais profundo do não REM, tá? Eles são fundamentais para que a gente tenha a recuperação energética do cérebro, porque são nessas fases que a gente tem maior restauração de energias cerebrais. Quando isso está desregulado, quando o sono não cumpre esse ciclo completo, quando essas fases REM e não REM não se alternam na periodicidade devida, o nosso sono não é reparador. E quando o nosso sono não é reparador, o que que acontece aqui, gente? Privação de sono aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí isso daqui se retroalimenta e potencializa todos esses desequilíbrios no nosso corpo. Por isso que é tão importante a gente ter um sono adequado, um período de descanso adequado, porque isso também afeta, como eu falei, a depressão, tá? E aí, fechando essa parte do sono, né? A doutora traz isso que eu já falei. Os deprimidos apresentam as alterações mais significativas do sono justamente nas fases de REM e na fase 4 do não REM, são as fases mais necessárias, mais importantes para harmonizar as atividades cerebrais. Por isso que a tendência é que essas pessoas que têm esse transtorno depressivo sempre se sintam mais cansadas, independente da quantidade de sono, de horas de sono, tá? Aí a gente passa aqui para os fatores genéticos da depressão, que é o segundo grande grupo que a gente trouxe lá no início. E aí eu trago a mensagem que a doutora Ana Beatriz coloca no livro, que é importante a gente destacar. O que se herda em termos de fatores genéticos não é a doença em si, e sim a vulnerabilidade, a predisposição para que a doença se desenvolva. Isso é importante, tá, pessoal?
porque isso não acontece só com os transtornos depressivos ou bipolares, uma série de doenças, inclusive físicas, tá? E aqui a gente cita como exemplo a hipertensão, a diabetes, a artrite reumatoide, enfim, elas têm um componente genético. Mas elas não são assim, se alguém próximo tem, você terá. Não, se alguém próximo tem, você tem predisposição a uma predisposição maior, mas não é uma coisa 100%, tá? Então, a tendência à depressão, e aí eu não vou ler não, tá, gente? Eu vou explicar, isso aqui é só para referenciar e para depois quem gostar de imprimir, de anotar, ter esse resumo mais detalhado aqui, tá? Mas explicando esse segundo item, o que é falado, tá? É que existem uma série de genes que podem estar ali no nosso ciclo genético, no nosso DNA, seja por meio de parentes próximos ou distantes, mas hoje a ciência ainda não comprovou que tem um determinado gene que está em todas as pessoas que têm depressão ou de uma mesma família que tem depressão. Não existe isso tão caracterizado. Então, é uma coisa que é transmitida, essa predisposição, por meio de genes, mas não é um deparo absoluto, como eu acabei de dizer, que se você tiver o gene tal, então você terá depressão. Isso ainda não é comprovado pela ciência. Então, e para fechar, tá, essa parte de fator genético, a vulnerabilidade, ou seja, a predisposição herdada, não torna o desenvolvimento de um transtorno depressivo uma certeza, e sim uma maior chance disso acontecer, beleza? E por fim, o terceiro barra quatro grupo, né, que a doutora divide, que são os fatores psicológicos e ou ambientais, a gente está falando ali de estilo de vida, vida social, a cultura na qual a gente está inserida, a nossa condição socioeconômica e o acesso, as possibilidades que isso traz, os nossos relacionamentos. Então, a gente está falando ali tanto em relacionamentos familiares, quanto afetivos, quanto de amizade. Quando a gente fala de aspectos psicológicos, a gente está falando as nossas emoções, os nossos padrões de pensamento, as experiências que a gente passou ao longo da vida, em especial na infância, a nossa personalidade, os nossos traumas, os nossos fatores de estresse, tudo isso compõe fatores que precisam ser analisados quando a gente avalia o transtorno depressivo. Por quê, tá? Porque alguns aspectos, tá? E aí aqui tem uma série de fatores, tá? Mas a doutora traz alguns aspectos que estão presentes na maior parte das pessoas, tá? Que desenvolvem transtornos depressivos. Então, no geral, essas pessoas tendem a se cobrar demais, ter dificuldade de relaxar, ter dificuldade de aceitar ajuda, de soltar o controle um pouquinho, de entender que nem tudo você vai conseguir controlar exatamente, que tem coisas que acontecem que estão realmente fora do que a gente consegue controlar, tá? É, Pessoas que tendem a ter pensamentos pessimistas, que tendem a sempre estar preocupadas e demais, que tendem a sempre estar numa autocrítica excessiva, não aquela coisa normal de querer se melhorar, de querer se desenvolver, mas de achar que nada nunca tá bom o suficiente, que nada nunca você tá fazendo o suficiente. Então, isso daí é uma predisposição, é um padrão de pensamento que no geral está bastante presente nas pessoas que têm transtorno depressivo. E aqui, como eu falei, a questão dessa necessidade de controle, e aí eu estou falando tanto de pessoas quanto de situações, e uma necessidade muito grande de satisfazer as necessidades alheias, a estar dentro de um determinado estereótipo, padrão de escolhas mais socialmente aceitas, isso eu falo sobre qualquer aspecto. Então, assim, essas pessoas tendem a se cobrar num nível muito grande. Isso se relaciona a aspectos de relacionamento, a cultura que ela está inserida, os padrões de pensamento, a personalidade mais pessimista, mais controladora. Você vê que tudo isso está de alguma forma relacionado a aspectos ambientais ou psicológicos. Então, pessoas com um ou mais desses aspectos na sua personalidade costumam ser pouco flexíveis e muito estressadas. Então, isso aumenta a tendência de reagir mal a fatores, a aspectos da vida que vão acontecer, porque
é inevitável. Ao longo da vida, a gente vai passar por situações difíceis, a gente vai passar por situações de estresse, a gente vai enfrentar coisas que a gente não gosta, que a gente não quer enfrentar. E a forma como a gente reage a isso pode ser muito ou muito prejudicial ou não para o desenvolvimento da depressão. Então, quanto mais estresse, quanto mais inflexibilidade, quanto mais crítica, quanto mais pessimismo, mais pesado esse enfrentamento tende a ser, potencializando ali o desenvolvimento da depressão. Então, pessoal, nesse capítulo a gente estudou um pouquinho das causas, né? Mas eu queria fechar ele com algo que a doutora traz lá no início, tá? Mas foi deliberada essa minha escolha de trazer no final, e os trechos aqui são dela, tá? Eu tô tirando de partes diferentes do que ela tá explicando, mas eu achei muito legal de trazer, porque ela é médica psiquiatra. Então, quando a gente fala da depressão e suas várias causas, ouvir de um médico psiquiatra que ela traz para gente é muito, muito rico e muito humanizador do transtorno, tá? E eu achei isso particularmente bem importante. Então, eu vou ler os trechos aqui com vocês e a gente vai comentando, tá? Então, a primeira parte. As informações expostas visam demonstrar que a depressão é um fenômeno bem mais complexo e heterogêneo do que gostaríamos que fosse. Como seres humanos, temos obsessão por entender, compreender e dominar os processos que comandam o nosso universo tão particular. Aqui ela se refere ao corpo, em especial à mente, bem como às pessoas que nos são mais próximas e o ambiente externo no qual vivemos. E dentro desse contexto de controle, buscamos incessantemente certezas absolutas, que se mostrem verdadeiras para qualquer tipo de realidade. No campo dos estudos sobre a depressão, o conhecimento é vasto, enquanto as verdades absolutas são raras. Mas isso não deve ser encarado de modo pessimista ou desanimador, e sim de maneira realista e ao mesmo tempo esperançosa. Nessa primeira parte, o que eu achei legal aqui é que ela, como médica, como um conhecimento científico, lembrando aqui que nós somos um grupo espírita, então essas realidades ali, elas coexistem aqui, né? Dentro da doutrina espírita, a gente fala sobre ciência, sobre fé e sobre a filosofia, de você ter essa fé raciocinada. Achei muito legal essa abordagem, porque ela, como médica, fala: sim, a gente já tem muito conhecimento que a ciência trouxe. Mas assim, não existem verdades absolutas. Não existe uma regra que, se isso acontecer, então 100% vai ter depressão. Existe uma série de fatores que coexistem em maior ou menor intensidade em cada um e que podem gerar o transtorno depressivo, a manifestação desse transtorno. Então, assim, muitas vezes a gente quer entender, a gente quer ter resposta para tudo, mas a notícia é, talvez a gente ainda não consiga entender tudo de tudo, mas a gente já tem ferramentas, sim, para tratar, para buscar a qualidade de vida, para buscar o equilíbrio que todos nós podemos e merecemos ter. Então, que a gente veja isso de forma realista, sim, mas com a esperança de que tem como tratar, tem como se equilibrar. Dando continuidade na segunda das três partes que eu trouxe aqui, dessa mensagem final, a doutora Ana Beatriz diz, né, sobre ela mesma que ela é, antes de tudo, um ser humano como qualquer outro, que pensa a medicina não como um simples compilado de verdades científicas absolutas, e sim como um dos grandes conhecimentos humanos que compõem a complexa árvore da vida. Ela diz que tem também a humildade, ou talvez um pouco de sabedoria, de ter uma noção de que tudo que sabemos sobre a vida e o universo é uma parte ínfima de tudo que de fato existe. No entanto, se tivermos imbuídos do combustível poderoso do amor ao próximo, esse conhecimento quase insignificante será capaz de grandes efeitos terapêuticos. Essa parte eu até me emocionei um pouco, porque está muito em linha com o que a gente fala ali dentro da doutrina espírita, né? Que, mais uma vez, nem tudo a gente pode entender e que a gente precisa ter humildade de entender que a gente às vezes ainda não tem capacidade de entender tudo, mas que existe algo maior, que existe sim muitas coisas que a gente pode fazer por nós mesmos e pode fazer sobre o outro. E quando a gente fala sobre amor ao próximo, é uma das coisas que Jesus mais pregou.
que a gente tenha esse olhar de amor ao próximo, de acolhimento, de não julgamento, de estender a mão. E se a gente tem isso, sim, aliado ao conhecimento da ciência, que é muito importante, mas se a gente tem o amor ao próximo, a gente está muito mais perto de conseguir efetivamente ajudar o outro. Então, quando a gente vê isso de um médico que tem esse olhar completo sobre o ser, é muito importante, porque, particularmente falando agora por mim, é isso que eu acredito sobre a medicina, que quando aquele profissional olha a pessoa que está sendo atendida como uma pessoa, que é o amor da vida de alguém, que tem sentimentos, que tem complexidades, que tem particularidades, que merece ser olhado com carinho, com cuidado, com amor, como você gostaria de ser tratado. Aí sim, esse profissional está cada vez mais apto a tratar o ser humano como um todo, e não só o sintoma, e na causa, realmente, para poder fazer esse tratamento ainda mais completo. E por fim, o terceiro ponto que eu destaco aqui, que a doutora Ana Beatriz traz, ela fala o seguinte: talvez em um futuro não tão distante, venhamos a descobrir que cada ser possui um funcionamento único e peculiar, e como tal, requer um tratamento individualizado que seja capaz de harmonizar as suas verdades bioquímicas, genéticas, psicológicas e ambientais. Sinceramente, é nessa medicina que acredito e percebo que o exercício cotidiano não está tão longe. Aqui eu até me antecipei no comentário, mas é isso. Ela diz que essa é a medicina que ela acredita, e particularmente é essa medicina que eu, Mariane, também acredito, que eu também confio e que eu acho que tem o potencial de chegar ainda mais longe no tratamento integral do ser humano. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu vou trazer como eu tenho feito aqui, mas eu também até quero pedir desculpa a vocês, porque eu tenho pretendido trazer 2 capítulos por aula, mas os capítulos estão tão ricos em termos de conhecimento e também com conhecimento complexo que fala ali funcionamento cerebral, bioquímica, que eu acho que assim, mais do que dar velocidade, é legal a gente dar profundidade. Então, eu tinha planejado desses 2 capítulos hoje, optei por dar só esse, tá? E aí é garantido, se o mês que vem, a depressão infanto-juvenil, e dependendo ali da complexidade e da duração aqui do que vai ficar no nosso estudo, eu também vou abordar esse capítulo 6. Então, o 5 com certeza é tema da nossa próxima aula de junho, e o 6 talvez também esteja nela, tá bom? Senão a gente deixa para o mês seguinte. É isso, por hoje é só, pessoal. Ficamos à disposição de qualquer dúvida, comentário ou informação adicional que vocês queiram compartilhar. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.